Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Emmanuel comenta na lição 154 do livro Caminho, Verdade e Luz, renunciar. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade proclama o Messias de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece até um contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão do lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Muito conveniente, mais uma vez, a gente pegar um comentário de Emmanuel falando desse momento aqui do Evangelho de Mateus, porque abandonar casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filho ou terra não pode ser interpretado de maneira isolada, tem que ser interpretado junto com carrega tua cruz e segue-me. Olha como é que a coisa começa a tomar um outro rumo. Se abandonar a sua cruz é simplesmente, como ele disse aqui, né, abandonar obrigações superiores e inadiáveis. Então, se são superiores e são inadiáveis, vai fazer uma grande diferença você abandonar, né? Agora, quando ele fala abandonar pai e mãe, eu cheguei a conhecer pessoas no seio de algumas religiões que eles até usam o termo para se tornaram missionários. E como missionários, abandonaram inclusive profissões e foram seguir, aí, fazer viagens para a África, para a Ásia, uma intenção de estar levando o Evangelho, de estar... E abandonaram mesmo aqui no sentido, mas a gente para ver o sentido bíblico, por exemplo, um dos discípulos que mais seguiram o Cristo foi Pedro. Pedro chegou ao ponto de, junto com Tiago, dar continuidade ao movimento cristão e ser a pedra fundamental, né, o primeiro tijolo desse grande edifício que se chama hoje de cristianismo. Pedro tinha sogra. E volta e meia Jesus estava na casa da sogra de Pedro. Quer dizer, em momento nenhum ele abandonou a família e as obrigações do lar. Nada disso. Mas, sim, abriu mão daqueles valores do mundo, dos prazeres do mundo, como ele fala aqui pra gente, né? Ele até usa, né, esse termo, perder as esperanças da terra conquistando as do céu. É você começar a olhar para o local que a gente está vivendo hoje e pensar assim, por que eu estou aqui? Qual a razão de eu estar aqui? O que eu posso fazer aqui para melhorar? E aí realmente a gente começa a sair do conforto do nosso lar para descobrir que, por exemplo, nesse momento tem muita gente com frio na rua.
Nesse momento tem uns amigos aí já fazendo campanha, já tem 2 camisas, já levam uma, né, que a gente vai conseguir ajudar o pessoal, que o frio está muito grande nesses dias e nesses momentos, nossos corações ficam tocados aí pelo sofrimento de outras pessoas. Mas a obrigação principal de cuidar daqueles que são os mais próximos, que é aqueles que a gente recebeu a missão de cuidar, que são nossos filhos, companheiro, companheira, e os pais, avós, elas são superiores e inadiáveis, como diz aqui no texto. Mas a gente vai começar a descobrir o que seria renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna, quando a gente pega lá o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de trabalhadores da última hora, ele fala assim, chegou a hora da gente sacrificar aquelas ocupações fúteis. Então vai ser uma análise muito pessoal, né? E é bom que se faça isso de maneira bem, com calma e de maneira bem profunda, buscando mesmo o auxílio do nosso anjo da guarda, buscando mesmo o próprio Cristo mesmo, falando assim, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? E a gente vai encontrar momentos de lazer, porque a gente precisa de momentos de lazer. O problema aqui na Terra é quando a gente começa a identificar que em nossa vida os momentos de lazer estão sendo muito superiores aos momentos de trabalho sério. Então eu comecei a perceber assim comigo, na minha vida aqui pessoal, né? Eu como sou filho de mineiro com cearense, tanto um como o outro gostam muito de um joguinho de baralho. E quem não gosta de passar uma tarde agradável, só sentado, conversando, brincando, tudo bem. Quando tenho oportunidade de fazer isso, eu faço. Agora, você fazer que a sua vida, uma porcentagem muito grande da sua vida, se torne esse costume, é você pensar assim, ó, minhas ocupações fúteis, momento para ver novela, momento para ver um filme, momento de lazer, eu posso estar substituindo por momentos em que eu vou na direção de alguém que está passando frio nesse momento, passando fome nesse momento, de começar a estudar também, porque cada vez que eu estudo, está voltado para o ego, mas o ego daqui a pouco ele vai voltar para o coletivo. Então a gente começa a estudar, porque quanto mais a gente conhece a verdade, mais a verdade vai libertando a gente. Então eu começo a escolher na minha vida o que é fútil e o que não é. E não é que eu vá deixar de fazer, porque o Chico Xavier ele tem uma frase maravilhosa, ele falava, na vida, o segredo para a gente conseguir aguentar esse turbilhão que é viver aqui na Terra é trabalho, trabalho, mas lembrando que cada vírgula é pausa para descanso e recomposição de forças. E muitas das vezes na companhia de amigos que a gente se sente à vontade mesmo, é que a gente vai recompor essas forças. Momentos de lazer mesmo, a gente precisa de momentos de lazer. Jesus também tinha os momentos de lazer. O problema é a gente pegar o seu, carrega a tua cruz e segue-me, quais são as minhas missões, o trabalho que eu estou tendo, continuar firme no nosso trabalho e lembrar o tempo todo que essa renúncia, ela é uma renúncia de tê-los perfeitos do nosso lado. Eu conversando com uma amiga agora, recentemente, e me escorei até num texto desse do Emmanuel que ensina muito pra gente. Ela falando da dificuldade enorme que ela tem de convivência com os pais. E eu só chamei a atenção dela, uma frase do Emmanuel que chamou a atenção para mim. O Emmanuel falando assim, ó, cada vez que a gente culpa os nossos pais ou qualquer outra pessoa pelas nossas falhas, a gente está demonstrando uma imaturidade, uma infância espiritual muito grande. A gente tem que parar com isso. Na verdade, a culpa é minha. E eu até falei com ela também, né, sobre um filme que eu assisti, né, esses filmes às vezes passam uma mensagem legal. Eu assisti o filme Caçadores de Emoção. Teve uma versão na década de 80, que eram surfistas que colocavam máscaras de presidente para cometer assalto de banco, e a polícia vai investigar. A temática do filme era essa. Mas fizeram uma versão mais moderna. Nessa versão mais moderna mostrava uma pessoa com um complexo de culpa, porque ele gostava de esporte radical, um amigo foi segui-lo e desencarnou. E uma outra pessoa virou para ele e falou, peraí, a partir do momento que ele resolveu seguir aquele caminho que você acha que era seu, passou a ser dele. Ele tem responsabilidade também, ele escolheu aquele caminho. Então tira esse complexo de culpa de você. Então, na verdade, a gente vai entender o seguinte, cada vez que a gente coloca a culpa nos outros, a gente está demonstrando maturidade. A gente tem que entender que quanto mais a gente renunciar e aceitar todo mundo do jeito que ele é e procurar ainda ajudar, a gente está compreendendo esse versículo e colocando em prática esse versículo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.